Em Rio Preto, os casos graves de Covid-19. Olha só, hein? Olha só esse dado. Em Rio Preto, os casos graves de Covid-19 mais que dobraram na primeira semana de dezembro. Integrantes do Comitê de Saúde não descartam sugerir a adoção de medidas mais duras para conter o avanço da doença, se a tendência de alta dos casos se mantiver nas próximas semanas. Veja só. Os números da Covid-19 continuam aumentando em Rio Preto. E prova disso é que a Secretaria Municipal de Saúde voltou a divulgar a atualização da variação semanal de casos. Desde agosto, o município tinha deixado de fazer esse tipo de atualização e vinha trabalhando apenas com um boletim mensal. O levantamento realizado entre os dias 1 a 7 de dezembro mostra que a média móvel diária de casos leves subiu de 182 para 299 registros, um aumento de 64,2%. Embora os dados apontem queda de 22,1% dos casos graves em investigação, os graves confirmados subiram 229,3% e os óbitos 50% no período. E esse acréscimo acelerado vem sendo provocado pela Ômicron e suas subvariantes. Embora a BQ1 ainda não tenha sido diagnosticada em laboratório, a Secretaria acredita que ela já esteja circulando entre a população. Provavelmente nós estamos com Covid numa cepa nova, aí, o Omicron, né? Ela, apesar de menos grave, menos internações, menos complicações, o número de casos vem aumentando. O diretor assistencial do SUS acredita que por conta do ciclo de contágio e evolução da doença, os casos graves e a taxa de internação e ocupação de leitos devem aumentar na próxima semana. A partir do momento que o paciente interna, depois de mais ou menos 10, 11 dias, ele se torna mais grave. E aí, normalmente, ele precisa da internação. Depois, ele vai para um período, normalmente, de UTI. Né? E aí ele passa algumas semanas na UTI. E depois, lá na frente, é que normalmente ele acaba evoluindo para cura ou para óbito. Né? Então, a expectativa, como o número de casos vem aumentando, é que o número de internações vai aumentar, porque esse paciente acaba ficando internado. Né? E também, nessas próximas semanas, um aumento no número de casos de óbitos. Com esse aumento contínuo dos casos de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde continua, nesse momento, reforçando o uso da máscara de proteção, principalmente em locais fechados, com aglomeração de pessoas e também durante o uso do transporte público. Aquele decreto municipal que torna o uso delas obrigatório em ambientes de saúde, sejam eles públicos ou privados, continua em vigor nesse momento. E com a aproximação das festas de fim de ano, com a chegada do Natal e também do Réveillon, é muito importante que as pessoas fechem o ciclo de vacinação. São José do Rio Preto tem nesse momento mais de 200 mil faltosos, 117 mil só de terceira dose. O número é muito preocupante. Nós acumulamos um número muito grande de atraso em doses de reforço. Entre as crianças, nós não conseguimos atingir a cobertura nem de primeira e segunda dose. E no caso das crianças, elas não têm nenhuma proteção, né? Então, e também são vulneráveis a formas graves da doença. Então é importante que, ainda mais agora, com o aumento de casos que nós estamos tendo, que as pessoas mantenham o seu esquema vacinal atualizado, porque para que a gente possa, mesmo que as vacinas atuais, elas tenham um índice de escape para prevenir a infecção, porque o vírus sofreu mutações e ele acaba enganando um pouco o nosso sistema imunológico, nós sabemos que essas infecções serão leves em pessoas vacinadas, principalmente idosos. Nós temos um número grande que não recebeu a quarta dose e nesse público a gente sabe que a ocorrência de gravidade é maior. Para afastar o risco de uma segunda contaminação, a Bruna tomou todas as doses disponíveis para a idade dela. Foram 3 no total. No ano passado ela sofreu demais com a doença e não abre mão de todos os cuidados necessários nesse momento. Eu fiquei com a máscara até muito tempo, mesmo depois de ter sido liberada, porque é um ponto de atenção para mim. E eu só resolvi tirar depois que todo mundo próximo a mim estavam com todas as doses completas, né? E então eu sempre me cuido e verifico se as pessoas próximas a mim também estão se cuidando. Nesse momento, existe alguma expectativa ou já tem discussão de algum tipo de endurecimento em relação
Há regras de saúde, como o uso de máscara, a gente tem a recomendação, o decreto ainda continua valendo para ambientes públicos e privados de saúde, mas isso pode mudar, isso já é estudado, isso já é pelo menos dialogado? Sim, é possível que ocorram mudanças, principalmente em relação ao uso das máscaras, né, nessas próximas semanas. E olha, o alerta está feito, né? Eu acredito que todo mundo tem, ou que não foi de casa, mas próximo, um parente próximo, um vizinho, um conhecido, né, que infelizmente perdeu a sua vida para a Covid-19. E o que a gente não quer é que volte tudo, né, naquela avalanche que foi, né, que as pessoas realmente que sentiam os primeiros sintomas, testavam positivo e já ficavam abalados, porque quem tem Covid é isso, ela fica com um medo muito grande de perder a sua vida, porque milhares de pessoas perderam suas vidas. Então, é bem aquilo que a advogada falou ali, a advogada entrevistada, né? Ela se protege e protege todas as pessoas que estão ao redor. Eu acho que é esse o pensamento. É você se proteger para proteger os outros também e a gente se livrar dessa doença, que infelizmente ainda está no meio da sociedade. Então, mesmo que não seja obrigatório, tome a vacina. É para o seu bem, é para o bem das pessoas que estão ali ao redor. Não vai impedir que você tenha contato com o vírus, mas vai diminuir a chance de você ter um agravamento da doença. E use máscara, né? Quando possível, aí, utilize. Né? Eu não estou utilizando somente aqui no ar. Saí daqui, já utilizo, todas as pessoas aqui ao meu redor estão utilizando, menos a gente, para não dificultar a comunicação. Mas faça a sua parte, faça a sua parte. Se cuide, se proteja até tudo isso passar, não é verdade? Não espera alguém falar, não, é obrigatório, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, vamos, né, fazer antes da coisa se agravar ainda mais, né?